Um grande abraço para você que nos dá o privilégio da sua companhia. Estamos começando mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão. JR23, programa diário, produzido, apresentado, direto de Franca para todo o Brasil e o mundo, né? Por isso que eu sempre digo aí, ó, na palma da sua mão você acompanha em multiplataforma o JR23, pelo canal 23 e também no nosso canal do YouTube. Aliás, se você ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, vem junto com a gente aqui na tela da TV que mostra você. Vamos agora conferindo os principais destaques da edição do programa de hoje. Um quadriciclo furtado em Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, foi recuperado pela Polícia Militar na zona rural de Miguelópolis. 3 incêndios registrados nos últimos dias chamaram a atenção de moradores de Franca e de cidades da região. Os casos ocorreram em áreas de vegetação e foram marcados pela presença de muita fumaça. O continente europeu acumula 5 ondas de calor consecutivas desde o final da primavera e início do verão. A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta neste sábado e promete movimentar as duas pontas da tabela. A Federação Uruguaia de Basquetebol convocou a equipe que disputará a janela de jogos das eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027, que ocorrerá em Montevidéu, no Uruguai, com a presença de Luciano Parodi na lista convocatória. Intervalo rapidinho, na sequência, informações da área da saúde, da área da economia, para você que nos acompanha aqui no JR23, é só ficar ligado. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
com grande alegria que a gente está aqui junto com você todas as noites na tela da TV que mostra a você o JR 23. É um programa que traz as principais informações não só da nossa região, mas também do Brasil e do mundo. Na tela da TV que mostra a você pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Bora para mais informações, né? O dia a dia, sempre com informações da área da segurança pública, as ações das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, sempre no combate ao crime. Você confere agora o resumo de informações. Um quadriciclo furtado em Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, foi recuperado pela Polícia Militar na zona rural de Miguelópolis. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Ambiental e do Policiamento Territorial do município. Segundo as informações policiais, o rastreador instalado no quadriciclo apontava que o veículo seguia em direção a Miguelópolis. Diante da localização, as equipes iniciaram as buscas na região. Por volta das 22 horas, policiais militares ambientais abordaram um VW Gol, com placas de Campo Florido, MG, que estava estacionado no acostamento da rodovia William Amin, no sentido Miguelópolis e Tuverava. No automóvel estavam 2 homens e uma mulher. Ao mesmo tempo, outra equipe da Polícia Militar encontrou uma VW Saveiro abandonada em meio à vegetação, do outro lado da rodovia. Na carroceria do veículo estava o quadriciclo furtado. Ainda conforme o registro da ocorrência, o motorista do Gol apresentou nervosismo e teria fornecido informações contraditórias durante a abordagem. O automóvel estava a menos de 100 metros do ponto onde a Saveiro foi localizada. Diante das circunstâncias, os 3 ocupantes do Gol foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Tuverava, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, Dr. Milessandro Mazola. Durante a averiguação, os policiais constataram que a Saveiro utilizava placas e elementos de identificação pertencentes a outro veículo. Segundo a polícia, a situação caracteriza um veículo dublê. A Saveiro foi apreendida para investigação. Já o quadriciclo recuperado foi entregue ao responsável pela usina Delta, que compareceu à delegacia para realizar a retirada do veículo. Uma consulta realizada por meio do aplicativo Muralha Paulista também apontou que o condutor do VW Gol possuía antecedente criminal. A ocorrência contou com a participação do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, 3ª Companhia, 1º Pelotão, além das equipes do Policiamento Territorial de Miguelópolis. O combate aos crimes ambientais também é destaque diário aqui no JR 23. Por mais que a gente fale, né, e também as autoridades com dicas, com orientações, algumas pessoas ainda insistem em cometer o que aparentemente parece ser algo, assim, sem nenhum tipo de punição, mas na verdade é crime. E crimes ambientais são graves, né? E nós temos aí reportagens também aqui no JR 23. 3 incêndios registrados nos últimos dias chamaram a atenção de moradores de Franca e de cidades da região. Os casos ocorreram em áreas de vegetação e foram marcados pela presença de muita fumaça, avanço das chamas e necessidade de mobilização de equipes para controlar o fogo. Em comum, os episódios aconteceram em um período de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, condições que favorecem a propagação rápida das chamas e aumentam os riscos de incêndios em áreas de vegetação. Em Franca, o incêndio atingiu uma área de vegetação na Avenida Jaime Tellini, entre os bairros Anete e Belvedere dos Bandeirantes, na zona sul da cidade. As chamas começaram por volta das 18 horas de quarta-feira e atingiram uma área estimada em aproximadamente 30 mil metros quadrados. 3 equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas inicialmente para combater o incêndio. Os trabalhos foram realizados com viaturas de salvamento e seguiram até aproximadamente 20 horas, quando as chamas foram controladas e o local foi considerado seguro. No entanto, por volta da meia-noite, os bombeiros foram acionados novamente depois que novos focos surgiram na mesma área. Desta vez, uma equipe formada por 6 agentes retornou ao local. Para combater as chamas, foram utilizados água, sopradores, bomba costal e abafadores. O objetivo era eliminar os focos e impedir que o fogo avançasse pela vegetação. O trabalho se estendeu até aproximadamente 2 horas desta quinta-feira. Após o combate, os bombeiros realizaram uma vistoria na área para verificar a existência de novos focos e deixaram o local em condições de segurança. Até o momento, não há informações sobre o que provocou o incêndio. Outro caso foi registrado em Miguelópolis, na noite de segunda-feira, na região do antigo aterro sanitário. Moradores relataram que uma grande quantidade de fumaça tomou conta de bairros próximos ao local. A situação provocou preocupação entre a população, principalmente por causa das condições climáticas,
com temperaturas altas e baixa umidade, que contribuem para a propagação do fogo e dificultam o controle das queimadas. Equipes foram deslocadas até o antigo aterro sanitário para combater as chamas e reduzir a quantidade de fumaça que atingia as áreas próximas. O episódio também voltou a chamar a atenção para os riscos provocados por incêndios em áreas de vegetação durante períodos de estiagem e tempo seco. Em Ipuã, um incêndio de grandes proporções assustou moradores na quarta-feira. As chamas atingiram uma área próxima ao bairro Coab e chegaram perto de casas e escolas. A intensidade do fogo provocou muita fumaça e fez com que algumas famílias deixassem temporariamente suas residências por causa da proximidade das chamas. Equipes foram mobilizadas para trabalhar no combate ao incêndio e evitar que o fogo avançasse para as áreas urbanizadas. Até o momento, não havia informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio. Os 3 episódios reforçam a preocupação com os incêndios em vegetação durante períodos de calor, baixa umidade e tempo seco. Além do risco de as chamas atingirem imóveis, escolas e outras estruturas, a fumaça pode prejudicar a qualidade do ar e afetar diretamente os moradores das áreas próximas. Em Franca, o incêndio na Avenida Jaime Tellini também demonstra a dificuldade de eliminar completamente os focos. Mesmo após o primeiro combate, novos pontos de fogo surgiram horas depois e exigiram o retorno das equipes ao local. As causas dos incêndios em Franca, Miguelópolis e Ipuã não foram informadas até o momento. E as operações que acontecem pelo Brasil e o mundo também são destacadas aqui com toda a nossa equipe, né? A parceria que nós temos na TV Franca pelo canal 23 e também, é claro, simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos aí, a reportagem já está pronta para você acompanhar aqui no JR 23 de hoje, detalhes aí sobre operações que acontecem pelo Brasil. O forte calor, o tempo e a vegetação mais seca formam um cenário perfeito para ele. O fogo. Agosto chegou e com ele um dos períodos mais críticos do ano. A gente está falando das incidências das altas temperaturas provocadas pelo fenômeno El Niño. E com isso, muitos incêndios têm ocorrido aqui na região. Para a gente ter uma ideia, de janeiro até agora, mais de 1.200 ocorrências foram registradas. A maior parte delas, incêndios urbanos. Daí os cuidados necessários que os moradores precisam ter na questão da utilização de aparelhos eletroeletrônicos e na manutenção da rede elétrica doméstica. Tudo isso para tentar se proteger ainda mais de incidentes como esses. Fatores como sobrecarga de eletrodomésticos, curtos-circuitos e problemas na rede elétrica podem aumentar os riscos de incêndios. Os incêndios florestais também cresceram. Foram 564 ocorrências, um aumento de 524% em comparação com os 2 últimos anos. Com esse clima seco, basta uma simples fagulha para esses desastres ocorrerem. A vegetação em si, por si só, ela não vai pegar fogo sozinha. Então alguém está fazendo isso acontecer. Então a gente orienta que as pessoas evitem estar queimando lixo. Eu juntei uma quantidade de vegetação, agora eu vou queimar porque eu não tenho como jogar fora. Se queimar, vai produzir fagulhas, o vento vai bater e aquele incêndio que estava naquele local concentrado vai tomar uma proporção muito maior. Você não vai conseguir controlar. E quando o fogo se espalha, a fumaça também vira um problema para quem está longe das chamas. A exposição pode irritar as vias respiratórias e agravar problemas de saúde, principalmente entre crianças, idosos e pessoas que já têm doenças respiratórias. Então a gente vai ter uma irritação com inflamação dessas mucosas e isso vai fazer com que a gente tenha alguns sintomas respiratórios exacerbados. Com o aumento dos incêndios no período de estiagem, a prevenção se torna ainda mais importante. Evitar queimadas, manter distância das áreas atingidas e cuidar das instalações elétricas são atitudes que ajudam a reduzir os riscos. Em caso de incêndio, a orientação é deixar o local e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros. Número do Corpo de Bombeiros 193, nós estamos à disposição 24 horas, todos os dias do ano, à disposição. Intervalo rapidinho, na sequência, informações da área da saúde, da área da economia, para você que nos acompanha aqui no JR 23, é só ficar ligado. O problema dela? Nunca mais. Esquece, isso não vai mudar.
Nunca mais é um problema só das mulheres. Nunca mais omissão. Nunca mais ignorância. Nunca mais desculpas. Nunca mais desculpas. Participe do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O país unido pela vida das mulheres e meninas. Todos juntos por todas. O licenciamento do meu carro venceu e eu caí na Blitz. Como assim? Helena, eu deixei pra última hora com medo de fila e perdi o prazo. Acorda, João. O licenciamento agora é digital, feito pelo celular. Até o pagamento é pelo Pix. E pra receber o documento, Helena? Sai na hora e vai pro seu celular. E a validade é oficial. Que ótimo, já tô fazendo. É instantâneo e o seu carro não é removido. Ufa, tá feito. Tô liberado. Tcharam, vamos tomar banho outra vez. Nananana, oh, oh. Ai, milhares de crianças não têm água pra tomar um banho. Não tem água pro banho. Vamos ajudar o Unicef. Um Pix é um pingo. De pingo em pingo a água vai chegar. Meu pé, meu querido pé, oh, vai brilhar. Vem ajudar, vem. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. Estamos de volta no JR23 e é claro que sempre trazendo informações do dia a dia. Aquilo que acontece não só na cidade, mas também na região, que é importante para você e que mexe com o seu dia a dia, você fica sabendo com a nossa equipe de reportagem. O continente europeu acumula 5 ondas de calor consecutivas desde o final da primavera e início do verão. E a anomalia não está apenas na atmosfera, mas também nos mares. De acordo com os pesquisadores, o aquecimento no Mediterrâneo Ocidental foi de aproximadamente 3 graus Celsius. Mas no Golfo de Leão, no litoral sul da França, chegou a impressionantes 6 graus acima da média. No Mediterrâneo Oriental, a alta chegou a 2,6. No Golfo da Biscaia e na Península Ibérica, o aumento chegou a 1,4 grau. E nos mares próximos à Irlanda e ao Reino Unido, o acréscimo de calor foi de 1,3. As águas mais quentes têm atraído banhistas, mas revelam um perigo cada vez mais urgente. Do Atlântico ao Mediterrâneo, as ondas de calor marinhas afetam a biodiversidade e trazem risco à segurança alimentar. Águas mais quentes adoecem corais e algas, que têm um papel importante na cadeia alimentar marinha. Com isso, a ameaça se estende aos peixes e, consequentemente, impacta a pesca. Além disso, mares mais quentes evaporam mais e viram combustível para tempestades e chuvas violentas. As ondas de calor também ganham força. Oceanos superaquecidos aumentam a umidade do ar, piorando a sensação de calor intenso.
A Europa é o continente que mais esquenta no mundo. Segundo o Observatório Copérnicus, o ritmo de aquecimento é quase 2 vezes superior à média global devido à proximidade com o Ártico. O rápido derretimento de gelo na região reduz a capacidade do Ártico de refletir a radiação solar, fazendo com que mais calor seja absorvido pela superfície. O tema do meio ambiente é sempre muito destacado, né? Não só na nossa região, mas também em todo o Brasil e também no mundo. Afinal de contas, nós temos aí que cuidar de onde nós vivemos, né? E os impactos estão cada vez mais escancarados. Temos aí os cuidados, né, com a água, também temos os cuidados com o meio ambiente para evitar queimadas, toda essa situação. Reportagens especiais, e nós temos mais uma reportagem que você vai conferir agora na tela do JR 23. Antes de falar em previsão do tempo, é preciso olhar para quem depende dele todos os dias. No campo, chuva, calor e água fazem parte da rotina de Levi. É o clima que ajuda a definir o que vai ser plantado, o que vai crescer e até como alimentar o rebanho. A expectativa da gente era que chovesse igual o ano passado, mas esse ano, por conta do El Niño, que a gente está ouvindo falar muito, a gente já sentiu esse impacto para a gente. Todo ano chovia, o ano passado, choveu em torno de 600 milímetros. Um poliômetrozinho em casa, e eu olhando, esse ano a gente já foi só 400 até agora, quer dizer, a gente já perdeu 200 milímetros de chuva. E quando a chuva demora, o desafio aumenta. A água fica mais escassa, o solo perde umidade e os alimentos para os animais também podem ficar mais difíceis. A NOAA, a Agência Climática dos Estados Unidos, elevou para 95% a chance de um El Niño muito forte entre os meses de outubro e dezembro. O fenômeno é provocado pelo aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Em cerca de um mês, a temperatura da água passou de 1,2 para 1,8 grau acima da média. Aqui, cada gota de água conta. De um lado, a necessidade de produzir. Do outro, a incerteza do clima nos próximos meses. E é nesse cenário que os agricultores pernambucanos já se preparam para os possíveis efeitos de um El Niño mais forte. Os meses de setembro, outubro e novembro são meses secos. A pré-estação chuvosa no sertão ela começa apenas em dezembro. Então, esses 3 meses, a agricultura ela vai depender da irrigação. Então, com o aumento das temperaturas que devem vir, pode demandar mais irrigação para esse tipo de cultura. No norte e em parte do nordeste, o El Niño costuma estar associado à redução das chuvas e ao aumento do risco de período de seca. E o período mais crítico pode coincidir com o verão. Para a agricultura e pecuária, o calor mais intenso também pode aumentar a evaporação. E isso significa mais pressão sobre um recurso essencial, a água. No campo, a preocupação já é transformar a previsão em planejamento. Cuidar da água, pensar na alimentação dos animais e avaliar o que pode ser produzido diante das condições do clima. Estamos de volta no JR 23 e é claro que sempre trazendo informações do dia a dia. Aquilo que acontece não só na cidade, mas também na região, que é importante para você e que mexe com o seu dia a dia, você fica sabendo com a nossa equipe de reportagem. Eu peguei da época que a gente jogava com estádios vazios. Uma vez ou outra passava uma entrevista na TV, uma vez ou outra falava de futebol feminino. Na verdade, muitas vezes falavam somente quando era próxima à Copa do Mundo, Olimpíada, grandes competições. Hoje a gente vê uma crescente, a gente vê que isso está incluído no cotidiano. A gente consegue tocar o coração daquela criancinha, da criança ao idoso e todo mundo empolgado falando de futebol feminino. A gente espera essa empolgação da torcida, obviamente. A gente espera o comparecimento da torcida brasileira em peso nos jogos. A gente espera, por parte da organização, um evento bem, digamos, impactante, porque esse é o momento da gente aproveitar para realmente popularizar o futebol feminino no nosso Brasil. E aí você entra no estádio, quando toca o hino, esse é o ápice, sabe?
gente sempre sonhou, né? De ir para o estádio, de ver futebol feminino no Brasil e tá lotado. Que a gente possa ter esse apoio contínuo, que o povo brasileiro joga com a gente sempre. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Ora, em vez de falarmos dos grandes clubes de São Paulo, Giro Esportivo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, aí na luta, né, nas mais diversas competições, sejam competições nacionais e também continentais. E é claro que temos aí a reportagem, você confere agora no resumo. A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta neste sábado e promete movimentar as duas pontas da tabela. Na parte de cima, Palmeiras e Flamengo seguem como principais candidatos ao título, enquanto a briga contra o rebaixamento também ganha confrontos importantes. O Palmeiras chega à rodada na liderança, com 48 pontos, enquanto o Flamengo aparece na segunda colocação, com 45 pontos e um jogo a menos. O Atlético do Paraná é o terceiro colocado, com 41 pontos, seguido pelo Fluminense, que soma 38. A situação do Flamengo ficou ainda mais animadora depois da goleada por 5-1 sobre o Mirassol na rodada anterior. O resultado reduziu para 3 pontos a distância para o Palmeiras, embora o time carioca tenha uma partida a menos. O líder Palmeiras terá pela frente o Vasco, no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque. O time paulista tenta reagir depois da derrota para o Fluminense na rodada anterior, enquanto o Vasco busca pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. O Palmeiras, que também está envolvido na disputa da Libertadores, garantiu nesta quarta-feira a classificação para as quartas de final da competição ao vencer o Cerro Porteño por 1-0, no Paraguai. Outro grande destaque da rodada será o confronto entre Flamengo e Cruzeiro, marcado para sábado. O duelo ganha ainda mais importância porque as equipes acabaram de se enfrentar pela Libertadores. Na quarta-feira, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1, no Maracanã, e avançou às quartas de final. Agora, os dois times voltam a se encontrar pelo Brasileirão, em um confronto direto envolvendo a parte de cima da tabela. O São Paulo enfrenta a Chapecoense no domingo, às 18h30, na Arena Condá. O tricolor ocupa atualmente a 13ª posição, com 27 pontos, e chega ao compromisso depois de vencer o Bolívar pela Copa Sul-Americana. A equipe paulista precisa transformar a reação internacional em regularidade no Campeonato Brasileiro para se afastar da parte inferior da tabela. Também no sábado, o Corinthians recebe o Vitória, às 18h30, na Neoquímica Arena. O time paulista vem de derrota por 2-1 para o Cruzeiro e precisa voltar a pontuar para não perder posições na classificação.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que precisam de regularidade para alcançar seus objetivos na competição. No Maracanã, Fluminense e Internacional se enfrentam também no sábado, às 18h30. O tricolor está entre os primeiros colocados e busca se manter na zona de classificação para Libertadores. Já o Internacional chega pressionado pela luta contra o rebaixamento. Na rodada passada, o Colorado empatou por 1-1 com o Remo, sofrendo gol nos acréscimos, e terminou apenas um ponto acima da zona de descenso. Já estamos de volta no JR23 para você que nos acompanha e agora é hora de falar de esporte para você que está ligado aqui no JR23. E a gente já começa destacando aquilo que mexe com os nervos do torcedor. A Copa do Brasil 2026 entra em sua fase decisiva com 3 clássicos estaduais e um confronto interestadual nas quartas de final. O sorteio realizado pela CBF definiu os duelos entre Palmeiras e Santos, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional, além de Vasco e Vitória. A próxima fase reúne 7 clubes que já conquistaram a Copa do Brasil e o Vitória, que busca o título inédito. Ao todo, os campeões presentes nas quartas somam 20 conquistas da competição. Um dos confrontos de maior peso será entre Palmeiras e Santos. O Clássico Paulista coloca frente a frente 2 clubes tradicionais e acostumados a decisões nacionais. O Palmeiras chega às quartas de final depois de eliminar o Fortaleza nas oitavas, enquanto o Santos passou pelo Remo. O duelo também chama atenção pelo histórico dos 2 clubes na competição e pela rivalidade estadual. Em Minas Gerais, a disputa será pelo Clássico Mineiro. Cruzeiro e Atlético vão se enfrentar por uma vaga na semifinal. O Cruzeiro eliminou a Chapecoense nas oitavas de final, enquanto o Atlético passou pelo Juventude. O confronto ganha ainda mais importância porque coloca frente a frente 2 equipes que vivem uma rivalidade histórica e que também seguem envolvidas em outras competições na temporada. O Rio Grande do Sul também terá seu clássico. Grêmio e Internacional disputarão o tradicional Grenal por uma vaga entre os 4 melhores da Copa do Brasil. O Grêmio garantiu a classificação diante do Mirassol, enquanto o Internacional eliminou o Corinthians. O sorteio colocou os 2 rivais novamente frente a frente em uma competição nacional de mata-mata. A própria CBF destaca que esta edição terá, pela primeira vez, 3 clássicos estaduais nas quartas de final. Completando os confrontos, Vasco e Vitória medem forças por uma vaga na semifinal. O Vasco eliminou o Fluminense nas oitavas de final, enquanto o Vitória avançou diante do Atlético do Paraná. O time baiano será o mandante do segundo jogo do confronto. A composição das quartas de final garante uma fase marcada pela rivalidade regional. Palmeiras e Santos, Cruzeiro e Atlético Mineiro e Grêmio e Internacional são clássicos estaduais, enquanto Vasco e Vitória reúne 2 camisas tradicionais do futebol brasileiro. Além da vaga na semifinal, os clubes também disputam uma premiação milionária e a possibilidade de seguir no caminho até a decisão da Copa do Brasil. A final da edição de 2026 está prevista para 6 de dezembro, em jogo único. Além da importância esportiva, a Copa do Brasil representa uma das principais fontes de premiação do futebol brasileiro. A classificação para as quartas de final garante R$4 milhões, enquanto o campeão receberá R$78 milhões. O vice-campeão ficará com R$34 milhões. Com 8 equipes ainda na disputa, a competição entra agora em uma fase de confrontos ainda mais decisivos, na qual qualquer erro pode significar a eliminação e o fim do sonho do título nacional. Não é à toa que Franca é a capital do basquete. Vamos falar do basquetebol e as disputas da equipe francana, seja em competições sul-americanas, competições nacionais ou estaduais, o torcedor sempre apaixonado fica por dentro de tudo aqui no JR23. A Federação Uruguaia de Basquetebol convocou a equipe que disputará a janela de jogos das eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027, que ocorrerá em Montevidéu, no Uruguai, com a presença de Luciano Parodi na lista convocatória. O armador, que retornou nesta temporada ao elenco do SESI Franca Basquete, se apresentou em Montevidéu nesta quinta-feira para o início dos treinamentos junto a seus compatriotas. A seleção uruguaia terá pela frente as equipes de Bahamas dia 27 de agosto e Porto Rico no dia 31 de agosto, com ambos confrontos ocorrendo em casa. Neste período, o SESI Franca não terá Parodi à disposição para os jogos referentes à fase de classificação do Campeonato Paulista. O SESI Franca Basquete parabeniza Nano Parodi por sua merecida convocação e deseja muito sucesso ao atleta representando sua nação. Primeiramente, estou muito feliz pela nova convocação, né? É sempre bom estar de volta com a seleção do Uruguai, é um orgulho sempre representar o seu país. E acho que a gente está brigando por essa vaga para jogar a Copa do Mundo. A gente está bem posicionada, mas ainda tem
alguns jogos, uma recorrida aí para dar certo. E depois, acho que o time está muito bem, acho que os meninos que estão chegando da base, eles estão jogando muito bem e dando essa moral também para eles, é uma ótima oportunidade para eles para fazer um melhor trabalho e deixar o Francas esse basquete aí lá no cima. Final de JI23, agradecendo você imensamente pela audiência, pela companhia diária aqui na tela da TV que mostra você. Se ainda não faz parte do nosso canal no YouTube, venha junto com a gente. TV Franca, lá no canal do YouTube, é só colocar @TV Franca, canal 23, você vem junto com a gente, já somos mais aí de 14 mil inscritos, tá faltando você? Vem junto com a gente, obrigado, boa noite.